Amada irmã, vocês que estão conosco, vamos orar um pouco, vamos falar com Deus, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos buscar da graça do Senhor, da compaixão, da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos, nesta tarde, como fazemos, vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus. E vamos buscar a direção de Deus para adorá-lo da maneira que Ele quer ser adorado, não da maneira que a gente quer adorá-lo. São tantas esquisitices, né? Tantas coisas estranhas acontecendo por aí. Que a gente não pode, irmãos e irmãs, de maneira nenhuma, querer adorar a Deus segundo os nossos padrões humanos. Nós vamos cometer blasfêmia. Nós vamos indignar a Deus. Então, todas as vezes, amado, amada, que você for adorar a Deus, que você for cultuar a Deus, busque no Senhor Deus a direção, para que Ele te ajude, e agora para que Ele nos ajude a realizarmos a Ele uma adoração devida, uma adoração verdadeira, uma adoração que agrade não a nós, mas que agrade a Deus. Eu sempre faço algumas observações no sentido crítico, quando eu ouço pessoas dizendo que o culto foi uma bênção. Não dá para o culto ser uma bênção. Se o culto é para Deus, como é que ele pode ser uma bênção? São coisas que as pessoas aprenderam dentro das denominações e se esquecem que quem tem que gostar do culto não sou eu. Quem tem que gostar do culto é Deus, Ele é o motivo do nosso culto. E esses alertas que eu trago, não trago para criticar você, simplesmente crítica pela crítica. Eu quero com isso incentivar você a ler a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia e a abandonar esse cristianismo pequeno, fora dos padrões bíblicos. Esse cristianismo que não nos aproxima do Cristo do Calvário. Esse cristianismo anêmico, cercado de doenças. Não um cristianismo são. Então, as críticas que eu faço são para abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Quem deve gostar ou não do culto é Deus, não somos nós. Nós temos que nos esmerar, nós temos que nos esforçar. E se dependermos de cultuar a Deus única e exclusivamente, debaixo do nosso conhecimento, debaixo da nossa vontade, debaixo dos padrões humanos, Deus não vai aceitar o nosso culto. Então não tem cabimento dizer que o culto foi uma bênção. Que termo eu vou usar? É de uma infantilidade a toda prova.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, na beleza da Tua santidade nós Te adoramos. Na beleza da Tua santidade nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Na beleza da Tua santidade nós nos colocamos, Senhor, aos Teus pés, suplicando, Senhor, recebe o nosso culto. Senhor, recebe a nossa adoração. Que seja da maneira que Te agrada. Não sou eu que tenho que estar feliz. Eu tenho que deixá-lo feliz. E tendo consciência que o Senhor se agrada do culto que eu estou prestando ao Senhor, eu me alegro na sua alegria. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros, a sermos fiéis exclusivamente ao Senhor. Retira de nós, ó Pai, ajuda-nos a vermos para que, tendo a visão, nós abandonemos toda a religiosidade que só nos prende a ensinos humanos, a tradições humanas, a superstições, a enganos e levam a passos largos as pessoas para o sofrimento eterno. Fala conosco, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor que brota do nosso coração e é transmitido através dos nossos lábios, proclamando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a juntos, todos juntos, crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas e amadas em Cristo Jesus também, eu quero convidar vocês para vocês abrirem as suas Bíblias. Salmo 139, verso de número 16. Só o verso 16. Porque é sobre o verso 16 que nós vamos falar. O livro dos Salmos é um livro de orações, poesias e letras de músicas. Então, os salmos são divididos em salmos e cada salmo é dividido em versos. É assim que se divide as poesias, né? Em versos. Enquanto que os outros livros e as cartas são divididas em versículos. Então, o livro dos Salmos é um livro de quê? Poesias, letras de músicas e de orações. Você pode ler aqui que você vai encontrar um monte de oração, um monte de letra de música e um monte de poesias também, né? De alguns autores. E este salmo
139 é exatamente a letra de uma música feita pelo rei Davi. E eu quero convidar você para você ler esse verso desta poesia, que é uma letra de música, o verso 16. Vamos ler juntos, ou você ouve. Se você não puder ler, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui no Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Depois, se você continuar lendo, você vai ler: no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando cada um deles escrito e determinado nem existia ainda. Davi está dizendo depois da parte A deste verso 16, está dizendo da onisciência de Deus, da presciência de Deus, de saber tudo antes que tudo aconteça. Mas eu quero me ater a este verso 16 na parte A. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E eu quero, com essa explanação, glorificar a Deus. Eu quero render ao Senhor nosso Deus a minha adoração, a nossa adoração, o meu culto, o nosso culto, o meu louvor, o nosso louvor. Você sabe, se você não souber, você vai ficar sabendo, né? O rei Davi escreveu isso daqui mil e 100 anos antes de Cristo. 1100 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Davi escreveu isso daí não era de conhecimento das pessoas, entendeu? Isso eram escritos de Davi. Isso Davi cantava, ou alguém cantava a letra que ele fez, colocava música. Isso aí não era de conhecimento do povo. Algumas pessoas no palácio tinham conhecimento, e isso veio a público através da Bíblia. E a ciência só foi começar a querer descobrir isso que Davi escreveu 1100 anos antes de Cristo. A ciência só foi começar a tomar conhecimento disso no ano de 1677. Porque foi no ano de 1677 que foi comprovado pela ciência a existência das células reprodutoras masculinas. O sujeito, com o auxílio de um microscópio da época, era um estudante de medicina, se não me falha a memória, era alemão,
alguma coisa assim. E até o século XIX, quer dizer, até 2 séculos atrás, muitos pesquisadores acreditavam que o interior da célula reprodutora parecia ter o formato semelhante a uma... Não dá para mostrar aqui no vídeo, e só para quem está ouvindo você não faz ideia. Mas eles imaginavam, até há 2 séculos atrás, que no interior da célula reprodutora masculina já existia um pequenino ser, como se fosse menor do que a ponta de um alfinete, muito menor do que a ponta de um alfinete, mas que já era uma pessoazinha, naquele tamanhinho, entendeu? Era isso há 200 anos atrás, menos de 200, né? Porque isso foi no século XIX, nós estamos no século XXI, não completou o século XXI ainda. Mas vamos falar 200 anos atrás, acreditava-se, eles imaginavam que lá, na célula reprodutora masculina, tinha uma pessoazinha piquitica que só era vista com um microscópio. Olha. Era isso que eles acreditavam. Eles imaginavam que essa pessoa minúscula, após a concepção no ventre da mãe, ela começava a crescer continuamente e ia tornar-se um bebê, ia tornar-se uma criança, medindo, de uma maneira geral, 50 centímetros ao final dos 9 meses de gravidez e então vir ao mundo. Há 200 anos atrás era assim que se acreditava. Por quê? Eles tinham microscópios comparado com os de hoje, né, de péssima qualidade. E os próprios cientistas, os médicos, os estudantes da época, eles tinham uma fantasia muito expansiva que levava eles a esta conclusão, que o homem carregava dentro de si, no seu espermatozoide, olha o que se acreditava, o homem carregava dentro de si, nos seus espermatozoides, um serzinho piquititico que ele lançava para dentro da mulher no momento da ejaculação, e esse serzinho pequenininho se alojava lá no útero da mulher, começava a crescer até se transformar numa criança. Hoje nós sabemos que não é assim, né? Deus não deixa que nós, quando eu digo nós, eu digo os homens, né, a humanidade, saiba das coisas antes de estar preparado para saber. Hoje nós sabemos que o espermatozoide é a célula masculina, que quando dá fecundação, ele se une à célula feminina, que é o óvulo. Hoje está tudo claro isso para nós. E este óvulo, perfurado pelo espermatozoide, né, ele é fecundado, ele migra, ele vai, o óvulo mais o espermatozoide vai para as trompas de Falópio, é esse o nome que tem
36 horas, isso é bom você saber, 36 horas depois da fecundação, ainda nas trompas, acontece a primeira divisão das células. E a partir daí, a partir desta primeira divisão, 36 horas depois, acontecem outras divisões em torno de 2 vezes por dia. Então, depois de um determinado tempo, aquele espermatozoide dentro daquele óvulo se dividiu, mas ainda não tem forma. Não tem forma. Não é uma pessoazinha como se cria há 200 anos atrás. É sem forma definida. Somente depois de um bom tempo é que começa a querer criar uma forma, mas ainda é informe. É um processo lindo, maravilhoso, criado pela vontade, pela palavra de Deus. Deus assim o determinou e assim o é. E depois, nessa divisão de células, vai acontecendo o desenvolvimento dos órgãos e das partes do corpo. Nessa divisão de células, que começa a partir das primeiras 36 horas e perdura por uns dias, 2 vezes ao dia acontece essa divisão de células, vai formando o coração, o fígado, o pâncreas, o baço, vai formando os órgãos, laringe, faringe, esôfago, pulmões, entendeu? Vai formando a pessoa, a cabeça, os ombros, bracinhos, mãozinhas, barriguinha. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é perfeito. Se nós só temos eu estou falando tudo isso hoje, é porque esse conhecimento existe hoje. Mas até 200 anos, menos de 200 anos, não se tinha esse conhecimento. Achava-se que dentro do espermatozoide tinha uma pessoazinha lá. Como é que Davi podia saber disso que ele escreveu 1100 anos antes de Cristo? Porque ele escreve aqui, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Davi já havia escrito na Bíblia que no espermatozoide masculino não tinha um pequeno ser. Já havia escrito que durante um bom tempo o óvulo fecundado não tinha nem forma, como realmente não tem. É uma massa, é uma coisa disforme. Não tem forma, não tem formato de gente, não tem rosto. Davi escreveu isso. Não que ele fosse um sujeito academicamente formado. Não, ele também não tinha conhecimento de medicina. Ninguém na época tinha. Talvez ele nem soube, muito provavelmente, ele nem sabia o que ele escreveu. Ele colocou lá. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Colocou. Levado a escrever isso pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Lembrando que neste tempo aqui que Davi escreve isso, o Espírito Santo de Deus agia.
O Espírito Santo de Deus sempre agiu, desde a criação. Mas Davi não era templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus visitava. Aqui era visita. Hoje o Espírito Santo de Deus mora em nós. Então, falar-se de uma visitação do Espírito Santo é negar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E Davi escreve algo fantástico, que se os médicos e cientistas que estudavam sobre a criação humana, sobre fecundação, se eles tivessem lido isso daqui e dado atenção a isso, eles não iriam pensar como pensavam até 200 anos atrás. Porque Davi já tinha dito que inicialmente eram células, uma porção de células sem forma. Ele escreve: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando Davi escreveu isso, ele escreveu sobre ele, quando ele estava em desenvolvimento no ventre da sua mãe, no ventre materno. Ele escreveu sobre algo que é impossível alguém se lembrar, porque nem o cérebro, nesta época, de quando nós somos ainda uma substância informe, nem o cérebro ainda estava formado. Então não tem como a gente se lembrar. E ele usa, curiosamente, eu não gosto de ficar falando isso, mas às vezes a gente tem que lançar mão disso. Davi escreveu isso daqui, esse salmo, obviamente na língua hebraica. E quando você vai lá no hebraico para ver que termo ele usou para colocar que os olhos de Deus viram a ele como uma substância sem forma, que termo ele usou? Então, quando você vai lá no hebraico, você encontra a palavra que Davi usou, que é uma palavra hebraica, que é golem. Quando Davi escreveu lá, ele colocou assim: os teus olhos me viram a golem. Entendeu? Substância ainda informe no hebraico é golem. E por que eu estou falando isso? Para ver que ele escreveu exatamente da forma que foi traduzido aqui para nós. Golem significa uma coisa sem forma, um novelo sem forma. Golem significa uma massa sem forma. Golem significa uma massa que ainda não foi desenvolvida. Olha a grandeza de Deus. Se Deus tivesse dado todas as informações que nós temos para Davi, naquela época, Davi e a sua geração, e todas as outras gerações, de todas as outras pessoas, até chegar em cada um de nós não teríamos preparo suficiente para entender isso. Nós não saberíamos de outras tantas coisas que envolvem o conhecimento disso. Nós não saberíamos do óvulo da mulher, do espermatozoide do homem, das trompas da mulher, de como acontece a reprodução lá dentro da mulher. Ninguém estava preparado para isso. Mas Deus inspira Davi a colocar que o Senhor Deus o conhecia e conhece, não é só conhecia Davi, conheceu a mim, conheceu você e conhece uma criança que está sendo gerada há 10, 15 minutos atrás.
Deus conhece esta criança também. Deus sabe exatamente quem é esta criança. E Deus sabe, como Davi continua dizendo aqui, como será a vida desta criança. Não é porque Deus o determina, é porque Deus enxerga no futuro. Quando Davi coloca aqui, no teu livro foram escritos todos os meus dias, não quer dizer que Deus determinou como seria, ou melhor, como seriam os dias de Davi. Quer dizer que Deus, na sua onisciência, na sua presciência, viu todos os dias de Davi e escreveu um livro. Deus não escreve, gente. Escrever é algo peculiar somente à raça humana. Deus não é humano, Deus é espírito. Você vê que Davi, ele usa, aqui ele já começa a usar artifícios humanos. Escrever é coisa humana. Mas Deus, ele quer dizer que Deus sabia absolutamente todos os seus dias. E quando ele diz cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia, ele está dizendo que Deus teve esta visão de cada dia de Davi como seria. Deus já sabia lá, quando Davi teve aquela batalha com Golias, Deus já sabia que Davi seria o vencedor desta batalha. Deus já sabia como Davi iria jogar ao chão o gigante Golias. Deus já viu naquele momento da concepção de Davi como Davi iria matar Golias. Deus, é isso que ele está dizendo aqui. Então Deus, meu irmão, minha irmã, sabe absolutamente tudo da sua vida. Tudo, 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 tudo. Não que ele tenha colocado num pedaço de papel, não que ele tenha colocado... Isso é uma alegoria no livro da vida. Não existe um livro escrito. Não existe isso, porque isso é coisa material. E Deus é espírito. O que existe é a presciência de Deus. É Deus saber de absolutamente tudo. Deus não precisa de um livro para se lembrar. Entenda. Quando diz de um livro escrito, é porque é necessidade humana. Ora, se nós não tivermos a Bíblia, nem com a Bíblia escrita a gente sabe tudo, não é verdade? Imagina se não houvesse a Bíblia escrita. Quantas vezes eu consulto a Bíblia, sei lá quantas vezes por dia, porque eu me esqueço, eu não sei onde está. Deus não se esquece. Deus não precisa de um livro para consultar. O livro de Deus é o próprio Deus. Deus é a sabedoria suprema. A Bíblia diz que a sabedoria pede conselhos para Deus. Então tem coisas na Bíblia que são alegóricas. São termos humanos para a gente poder entender. E tem gente que pega isso daqui, mas se esquece. Opa, peraí, Deus é espírito. Como é que um espírito vai ter um livro? Livro é coisa material. Um espírito é coisa imaterial. Onde fica guardado o livro da vida de todos os seres humanos que já passaram, passam e passarão pela terra? Que tamanho de livro é esse? Então, quando fala livro, é para dizer o seguinte: olha, cada dia de cada pessoa, Deus tem conhecimento e Ele não esquece. O livro é o próprio Deus. O livro da vida é o próprio Deus. Ele é o sumo conhecimento. O mega master blaster conhecimento é Deus. Deus não precisa de um livro. Nós aqui fazemos contrato, não é? Leva lá no cartório, reconhece, firma. Deus não precisa disso. É isso que Davi está dizendo. Talvez, eu não posso afirmar, mas tudo leva a crer que Davi
como outros que profetizaram, escreveram coisas que nem eles entendiam. Não entendiam, mas não tinham pleno conhecimento como nós temos hoje, né? Quando Isaías escreve de Jesus, por exemplo, ele sabia que ele estava escrevendo o Messias, mas ele nem imaginava como seria tudo aquilo, mas ele escreve, porque ele sabe que aquilo foi dado a ele para escrever e a comunicar às pessoas através de Deus, da parte de Deus. Então eu contei toda essa história aqui para você entender como é que Deus sabe de tudo. Não tem nada que fique escondido. O sujeito pode mentir lá na frente do juiz, pode mentir, ser absolvido 10 vezes, 50 zilhões de vezes, mas Deus sabe. E a justiça de Deus, não pensa que a justiça de Deus vai ser... Não, a justiça de Deus já está feita. É isso que eu quero que você entenda. Deus não vai exercer a justiça, Ele já exerceu. A justiça de Deus foi exercida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário já está absolvido e salvo e condenado. Na cruz a justiça está feita. O sujeito só vai receber a sentença lá na frente, mas ele já está sentenciado. Não vai haver um julgamento. Eu sei que a Bíblia usa a palavra julgamento, mas todos já estão julgados, justiçados na cruz do Calvário. Olha que, como Deus é tremendo. Quando eu falo dessas coisas, quando eu leio esta passagem, eu amo essa passagem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Né? Eu tento, obviamente, que isso é impossível, mas eu tento assim na minha imaginação, que é um pouco fértil, eu tento me ver lá uma coisa sem forma na barriga da minha mãe, e Deus sabendo exatamente que 62 anos depois eu estaria falando deste assunto para você. Você não fica extasiado? Eu fico. Não é que Deus escreveu lá, o Marião, 62 anos. Não, Deus não escreveu. Porque ele não precisa escrever. Ele não esquece. Ele já sabia. Isso é predestinação. É ele ter a presciência. Ele já sabia que eu seria salvo, que eu iria pregar a palavra dele, que muita gente iria ouvir, mas muito mais não ia nem querer saber. Ele já sabia. Isso é presciência. Isso é só Deus que sabe. E quando eu leio e prego sobre essa passagem, eu fico extremamente feliz em saber que eu sirvo um Deus que sabe tudo. Um Deus que não se comove com o meu choro, mas um Deus que é justo. Um Deus que sabe de tudo que eu preciso. E antes que eu queira pedir, Ele já sabe. Ele já sabe se eu preciso mesmo ou não, de que forma eu preciso, e Ele sabe a forma exata de me ajudar, de me socorrer, de me amparar, ou de nem deixar que eu precise. Estou falando tudo isso para despertar em você esse entendimento e esse conhecimento de como Deus é bom, porque Ele sabe tudo e Ele não fica olhando. Ele sabe de absolutamente tudo e Ele tem ações para cada uma das nossas necessidades. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eu fico extremamente alegre
não poder falar sobre isso, sobre a sua onisciência, sobre a sua presciência. E esta passagem, todas as vezes que eu leio, me faz lembrar disso. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu te engrandeço, te louvo, te adoro, te cultuo. Eu me lanço, Senhor, aos teus pés, clamando, Senhor, pela tua compaixão sobre a minha vida. Eu não sou merecedor de absolutamente nada, mas é pela tua bondade, é pela tua graça que hoje eu posso falar o teu nome. Graças eu te dou, graças eu te dou. E graças eu te dou, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.